Abre a tua palavra comigo, querido. Lá no livro de João. Não, abre em Jeremias 1, versículo 5. Por favor. Jeremias 1, no versículo 5. Você que não trouxe Bíblia, eles vão estar projetando para você na tela. Jeremias 1, versículo 5. Antes de eu te formar no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu te consagrei e te construí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas Deus me disse: não diga não passo de uma criança. Porque a todos em que enviar, você irá. E tudo que eu ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amados, eu queria estar falando aqui hoje um pouco com você, né, sobre a questão do chamado. Deus tem um chamado para você. Deus tem um caminho para você. Mas a questão do chamado, querido, o que eu percebo nesses dias é que tem sido muito pouco falada. Né? Eu estou na igreja aí há 11 anos, eu me converti no final de 2008. Eu me lembro que assim que eu me converti, uma das primeiras coisas que me falaram assim, né, você já foi batizado no Espírito Santo? Cara, Deus já falou com você sobre o seu chamado? Né? E eu ficava muito curioso, porque o que será que é isso, né, o chamado? Né? O que é o chamado? Deus, ele tem um propósito, querido, pelo qual ele resgatou você, pelo qual ele alcançou a tua vida. E o que tem acontecido nesses dias, querido, né, de um evangelho diluído, que tem se misturado. Eu não digo essa casa é muito bem servida, nós temos pastores maravilhosos, gente. Mas na televisão você vai ver um evangelho diluído, no rádio você vai ouvir o evangelho diluído, no YouTube, né, na internet, nas mídias sociais. Você vai ver um evangelho completamente distorcido daquele evangelho que vem do coração de Deus. E o que eu queria falar com você é sobre isso, sobre essa questão do chamado, que tem sido tão pouco falado. Né? Nós estamos numa época onde as pessoas vêm na igreja para buscar coisas para si, coisas para poder se alimentarem, para poder se sentir melhor. Mas Deus, ele quer ir além disso, querido. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele para poder abençoar pessoas. Você pode dizer amém? Deus quer conduzir você a um nível de maturidade em Deus, para que você possa compartilhar com o Senhor, querido, aquilo que você tem vivido. Abra a tua palavra comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3. Deus tem um projeto, né, para nós. Você pode projetar lá para mim, lá, faz favor? Esse versículo é um versículo muito conhecido, né? João 3, versículo 16. Olha só. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não ao mundo, não para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não será condenado. Então, Deus, ele envia o mundo. Volta lá no 16 para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente tem que fazer uma análise desses versículos e observar que aqui a gente tem dois tipos de pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou o mundo geográfico, o astro que está circundando no espaço. Deus não amou a Terra, né? O planeta. Deus amou as pessoas, gente. Ele amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a gente tem que fazer essa observação. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Deus quer salvar o mundo inteiro. Qual é a nossa função nisso? Conduzir o mundo a crer em Jesus. Deus quer falar com a gente, querido. Para que a gente seja testemunho de Deus em todos os lugares, a gente seja conduzido, né, a ser pessoas que vão conduzir o mundo à crença. Jesus amou o mundo, por quê? Porque o mundo, né, na época que
porque Deus decidiu isso, né? Não amava Jesus. A Bíblia fala que quando Cristo morreu pela igreja, gente, a igreja não era merecedora dele. Mas mesmo assim, Deus na sua onisciência, né? Na sua presciência, Ele morreu por mim e por você. Jesus Cristo morreu por mim e por você, sabendo que Ele ia trazer salvação para você. E a gente vive em uma época, querido, né, onde o evangelho ele tem sido bem distorcido, as pessoas têm sofrido com isso. Os cristãos que não têm aprendido, né, a lidar com o evangelho. Por exemplo, é fácil, querido, enquanto eu estou conversando com você aqui, eu observar algumas pessoas estão no Instagram, outras no Facebook, e estão perdendo aquilo que Deus está falando. A gente está numa geração onde as pessoas querem vir para a igreja, uma geração egoísta, né? Onde as pessoas vêm para poder se alimentar daquilo que Deus tem para elas, para poder passar uma semana. E daí na sexta-feira elas voltam para poder reabastecer e viver de novo. Olha o que diz Timóteo 3, do 1 ao 5. Não precisa abrir. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Gente, parece que eu estou descrevendo a geração que a gente está vivendo, né? Ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos. Gente, essa é a geração que a gente está vivendo. Não estou dizendo que você é assim. Estou dizendo que você está constantemente sob influência de pessoas assim. E que às vezes o nosso relacionamento com Deus e com aquilo que Deus quer, querido, acaba sendo distorcido pela influência externa. Então, hoje aqui, eu quero chamar você a fazer uma breve reflexão, né, sobre em qual ponto você está naquilo que Deus quer para a sua vida. Estou aqui desvendando para você essa geração. Eu não quero que você se ofenda comigo pensando que eu estou falando de você. Não, eu estou aqui literalmente dando uma vacina para você, para que você saiba interagir do modo certo com Deus, para que Deus possa guiar você ao propósito, amém? Olha só, estamos numa época de egoísmo. As pessoas fazem campanha de oração para ganhar coisas, gente. Se os cristãos do primeiro século vivessem nessa época, eles iam bater no povo. Já parou para pensar? O apóstolo Pedro entra num lugar e os caras falam, não, estou fazendo uma campanha de oração aqui, porque eu quero um carro. Porque eu quero uma carruagem, né? Uma carroça do ano. É ou não é? Pedro ia virar, cara, você não estava ali, cara? Jesus morreu na cruz, velho. Para que o mundo inteiro seja salvo. O que você está fazendo? Qual o propósito disso, gente? De vez em quando, a gente tem que ser meio seco no evangelho, assim, tá, gente? Me perdoa vir lá no primeiro dia, estragando a brincadeira, né? Mas, gente, qual é o propósito do evangelho? Como eu disse, graças a Deus, nós somos muito bem alimentados nessa casa, gente. A gente recebeu uma palavra há 6 anos, ó, 2010, 9 anos atrás, a gente recebeu uma palavra de que a gente ia receber os melhores pregadores, os melhores músicos de toda a nação brasileira, gente, nessa casa. E olha que naquela época eu falei, cara, duvido. Mas, gente, a gente é muito bem alimentado, gente. Os homens de referência do Brasil inteiro estiveram nesse púlpito. Você não sabe como eu estou nervoso de estar aqui. E a gente, querido, tem que observar o que está acontecendo no mundo, porque senão a gente vai ser levado. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão se desviar da fé por acompanhar ensino de falsos mestres, homens que ensinam conforme o coração das pessoas. E quando eu estou falando uma mensagem dessa aqui, o meu temor é que se cumpra em você o que a Bíblia diz, que alguns vão sentir como coceira nos ouvidos. Eu tenho que te revelar, tem que ser duro com você no início dessa mensagem, para que a gente possa entender que há um propósito naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu vou dizer para você uma coisa, antes de entrar aqui eu estava pensando nisso, eu até me emocionei um pouco. Eu estava nervoso, bem nervoso, ali embaixo. E eu peguei e falei para Jesus, meu Deus, mas que coisa, né, cara? Porque é uma coisa que toma domínio da gente, né, nervosismo, né? Aí o Carzino, instrumento de Deus, cadê o Carzino? Te amo, Carzino. Né? Cantou aquela música, então me tira o medo, né? Que faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. E Deus me fez lembrar, querido, de onde eu saí.
do nível de escravidão que eu saí. De como eu perdi a minha família, de como eu perdi os meus amigos, de como eu entrei em depressão, e de como eu tentei o suicídio. Irmãos, se passaram 11 anos, irmão. E hoje eu estou aqui para testemunhar para você. Eu não sei de onde você saiu. Talvez seja a primeira vez que você esteja nesse lugar. Eu quero dizer para você que pode demorar 1 ano, ou talvez demore 11, como aconteceu comigo. Mas um dia Deus vai te usar para tocar a vida de pessoas, para restaurar a vida de pessoas. Você vai ser um libertador. Você vai ser um homem de Deus. A tua família, querido, ela vai ser conhecida como uma família restauradora. Deixa eu dizer para você, solteiro, porque talvez, às vezes, você não tenha essa expectativa, porque a tua expectativa para só em você. Deixa eu dizer para você que os teus netos, eles vão representar a Cristo onde quer que eles estejam. Deus falou para mim, Tiago, você não tem o direito de ficar nervoso. Porque o preço que eu investi foi alto. O preço que ele investiu não foi os 11 anos de bastante paciência comigo. O preço que ele investiu foi o sangue do Cordeiro imaculado que foi sacrificado. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, querido. Ele vai olhar para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para aqueles que a gente tem tocado. E ele vai se alegrar, como diz a música do profeta. Esse é o profetão, né? Ele discerniu o que a gente ia ministrar hoje. Estamos numa geração, querido, que é orgulhosa, vaidosa. Pessoas se aproximam da igreja no intuito de tornarem-se líderes para poder ser reconhecida. Irmão, não estou aqui batendo em você, eu quero que você se avalie. Meu intuito não é, eu até falei para o pastor Marcelo, pastor, eu tenho que maneirar na enxada, né? Mas, irmão, você tem que avaliar o teu coração. Porque tem gente que não quer se envolver com a igreja só porque não vai ser pastor. Tem gente que está se afastando da igreja, gente, porque foi ordenado novos pastores aqui. Tem gente que se afastou da igreja porque foi mudado o pastor dos jovens. Aí eu pergunto para você, querido, esquadrinha o teu coração, observa o teu coração. Será que a nossa intenção, querido, de se aproximar de Cristo é cumprir o propósito que Deus tem? Ou é satisfazer vontades, né, que estão dentro de nós, devido à nossa forma de criação, devido aos traumas que a gente teve, às rejeições, a gente está fazendo isso para poder ser aceito. Nós temos que olhar o nosso coração. Estamos numa igreja, querido, que é uma igreja, assim, em teoria, né? Posso pegar parte disso. Uma igreja agnóstica. Uma igreja que quer conhecer Cristo a partir de estudo, sem se relacionar com Ele. Uma igreja, querido, que trocou Pedro e Paulo por Freud e Nietzsche. Então, gente, todo mundo concorda com o que eu estou falando? Filosofias vãs. Paulo falou, gente, abandone essas filosofias vãs. Irmão, não estou aqui despregando o que já pregaram aqui em cima. E o que usaram foi maravilhoso. Mas vou dizer para você que o crivo da tua vida tem que ser a palavra de Deus. O crivo da tua história tem que ser o testemunho dos homens de Deus que Deus usou e que Ele tem usado, querido. Não tenta entender Deus racionalmente, porque a fé não é racional. Eu vou dizer para você, eu não estaria aqui hoje, querido, se eu tivesse sido racional, se eu tivesse usado filosofias para poder chegar no lugar que eu estou até hoje. Eu estaria talvez numa boate aí, usando droga. A gente está numa geração que é agnóstica. E aquilo que o Pedro Leone ministrou quando ele esteve aqui, quem esteve no Conexão ouviu a palavra dele, eu achei absurdamente verdade aquilo que ele está falando. Nós estamos numa geração que quer ter um relacionamento líquido com Deus. Acho que ele pegou no domingo isso também, né? Um relacionamento líquido com Deus. O que é um relacionamento líquido? A questão do sólido é mais difícil de descartar, o líquido só abre a tampinha e vaza, né? Então as pessoas querem ter relacionamentos, queridos, líquidos. Por quê? Porque se eu me envolver, para daí depois afastar a pessoa, vai ficar mais difícil. Então, eu quero só frequentar a célula, mas no culto eu não vou. Ou venho só no culto, mas, cara, ir numa célula já é demais, entendeu? Tipo, eu quero ficar meio que distante, assim. Estou participando, mas não estou... E os líderes dessa casa, de outras casas também, têm percebido isso, querido. Quando você chama a pessoa para mais perto, para poder ter um relacionamento mais firme, onde você vai poder tocar ela, para poder dar destino nela, onde você vai tirar ela da zona de conforto dela, querido, normalmente, já posso dizer isso hoje em dia, a pessoa entra num lugar que onde ou ela se rebela,
né? Ou ela pede para se afastar. É bom quando ela se rebela, que daí a gente conversa e consegue conquistar o coração dela. Então, quando você discutir com o teu líder é uma coisa boa. É porque você quer viver ainda o evangelho, mas está com dificuldade, né? Mas quando a pessoa se afasta, querida, a indiferença ela é complicada. A gente está numa geração que é uma geração gnóstica. Estamos vivendo uma geração de uma graça barata. As pessoas têm ensinado uma linha, eu vi esses dias o Augusto Nicodemos falando, né? Uma linha de pensamento chamada hipercalvinista. Então, a soberania de Deus está sobre tudo. Então, eu só vou conseguir me converter quando Deus fizer alguma coisa, porque eu, literalmente, eu estou no chaco do lodo, eu não vou conseguir. Então, às vezes, o cara é líder de célula, ministro de louvor, e está afundado no pecado, querido. Porque ele crê que ele só vai conseguir mudar quando Deus fizer alguma coisa. Essa é a geração que a gente está vivendo. A geração do fim. Quando eu fazia esse esboço, eu lembrei do apóstolo Gustavo Lara. Ele esteve aqui em 2010, 9? Ajuda aí, me lembra? Foi 9. Ele falou bem assim, que Jesus, ele ia pelos lugares, e por onde ele passava, as pessoas paravam para conversar com ele, e ele dizia assim, o que você quer que eu te faça? E você, o que você quer que eu faça? Às vezes era evidente o que a pessoa queria, mas ele perguntava, o que você quer que eu te faça? O apóstolo Gustavo Lara falou bem assim, que o anseio de Jesus nesses dias era para que alguém chegasse para Jesus e falasse, não, Jesus, o que você quer que eu faça? Jesus queria uma resposta da igreja, querido. Jesus quer uma igreja que vire para ele e fale, Jesus, eu sei que você pode fazer muito por mim, mas deixa isso de lado, porque agora é eu quem quero fazer algo por você. Jesus quer pessoas, querido, que estão dispostas a cumprir o que a palavra diz. A Bíblia diz, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida por causa de mim, acha-la. Eu tenho vivido com pessoas, querido, que a impressão que os amigos do mundo dela têm é que ela perdeu a vida, só que na verdade agora ela achou a vida. E ela tem vivido uma vida maravilhosa. É essa geração em que nós estamos vivendo. Uma geração, querido, que infelizmente ela não consegue entender. E essa questão da hipergraça, eu não preciso fazer nada para poder ser salvo. Vamos lá, os homens da Bíblia. O que a Bíblia diz? A gente é salvo pelo quê? A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Amém? Todo mundo já leu a Bíblia aqui, gente? A gente é salvo pela graça, mediante a fé. A gente é salvo pela graça. A graça é algo que vem da parte de Deus. Realmente, a gente não podia fazer nada, né? A depravação, total depravação, né? Levou a gente num lugar onde realmente não existia modo para a gente ser salvo. Então, Jesus teve que ser crucificado em nosso lugar, para poder salvar a nossa vida. Mas só que, olha que interessante. A Bíblia diz que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Então tem um adendo aí, né? Ó, você é salvo pela graça, mas mediante a fé. Tiago, livro de Tiago, no capítulo 2, 17, a Bíblia diz bem assim, que a fé sem obras, querido, ela é morta. Então aqui a gente entra num ponto bem interessante. Eu sou salvo pela graça, tudo bem, mas mediante a fé. Aí vem o cara e fala para mim, tá, não preciso fazer nada para ser salvo. Não preciso fazer nada, não tenho que fazer nada para ser salvo. É só ficar na igreja e você salvo. Mas do outro lado, a Bíblia diz bem assim, que é pela fé, que a fé sem obras, ela é morta. Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e a minha fé sem obras é morta, logo, querido, a minha fé, ela deve ter um sinal, né, de obras, para que realmente ela seja uma fé viva. A tua fé tem que te conduzir a fazer algo. A gente não pode viver debaixo da hipergraça, querido. A tua fé tem que conduzir você a entrar nesse lugar que às vezes até é inseguro para você. A entrar nesse lugar, querido, que às vezes é até dificultoso para você. Mas aonde quer que você vá, a tua fé tem que levar você a testemunhar Cristo. E é aqui, querido, que eu quero conversar com vocês. Nessa questão, que a gente foi chamado para poder se apaixonar pelo reino. Projeta para mim Mateus 6, 33 lá.
Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Porque está escrito em vermelho na minha Bíblia aqui, então é Jesus que está falando. Olha só. Jesus está falando, nos versículos anteriores, ele explica, gente, não se preocupa com o que vocês vão comer. Não se preocupa com o que vocês vão se vestir. Gente, não se preocupa, né, ele não está dizendo, gente, que você tem que virar um hippie, né? E sair pelo mundo fazendo escultura de arame, né? E pregando evangelho. Não, Deus não está dizendo isso, né? Eu já vi até socialistas usando esse versículo para poder dizer que a gente não tem que participar dessa máquina e tal. Irmão, você tem que buscar, assim, os estudos, você tem que buscar o teu crescimento. Não é errado você fazer a sua faculdade, não é errado você abrir a sua empresa, não é errado você se dedicar ao futuro dos teus filhos. Só que Deus está dizendo para você colocar outra coisa em primeiro aqui, entendeu? Então, busque o reino e a justiça. Ele está dizendo, gente, busque primeiro o reino e a justiça. E essas outras coisas vão ser acrescentadas. Então, muitas vezes, querido, e aqui eu estou falando ainda dessa geração, as pessoas, por não entenderem a palavra, querido, né, elas vêm atrás de coisas. E Deus está dizendo para buscar o reino. Buscar o reino está falando de buscar o estabelecimento do reino nessa terra. Buscar a justiça está falando de entregar para o cordeiro que foi morto, né, o fruto do seu penoso trabalho. Deus quer conduzir a gente, querido, a um lugar onde nós vamos poder entregar, né, o fruto desse penoso trabalho. Deus, Ele quer nos conduzir, né, à restauração de pessoas. Você pode dizer amém? Vamos lá. Deixa eu só falar com vocês rapidão. O importante primeiro, querido, é ser, não é fazer. De ver as pessoas se aproximando, querendo fazer muito de coisa. É bem interessante, que eu sou líder da equipe de trabalho da casa. E as pessoas vêm, cara, eu quero trabalhar. Cara, primeiro você tem que passar pelo retiro de integração. Depois você vai ter que passar pelo curso de membresia. Aí depois, você é batizado? Não, não sou tanto, tem que batizar. Porque o primeiro, querido, você tem que ser, para depois fazer. Aí você fala, nossa, mas tem que fazer, já vi isso. Nossa, mas tem que fazer tudo isso para daí poder servir. Pois é que primeiro você tem que ser, para depois fazer. Deus tem que tratar o nosso coração primeiro, para que a gente possa ser instrumento de Deus na casa, irmão. E Deus, Ele tem um plano e um propósito para nós, que vai além, né, da transformação das pessoas ao nosso redor, do nosso serviço. Deus não está interessado no teu serviço, Deus está interessado em você. Porque se você se aproximar dele, certamente, querido, você vai poder entregar o teu serviço, você vai desejar entregar o teu serviço. E Deus quer abençoar a nossa vida com isso, amém? Olha só, mas também é importante o fazer. Eu coloquei aqui Romanos 1,7 e Romanos 12, 1,3, que fala sobre a transformação, né? Primeiro, Deus quer que a gente seja transformado. A santidade é o primeiro alvo. Aí o segundo alvo está lá em Efésios, você projeta isso para mim, Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Olha só que interessante, o Deus que é presciente, que viu você lá no mundo, do jeito que você estava, talvez, né? Alguns aqui foram criados no Evangelho. Mas de antemão, querido, Ele preparou as boas obras para que você andasse nela. Deus respeita a tua decisão, querido. A Bíblia fala de um homem chamado Demas, que abandonou Paulo. E depois até saiu falando mal dele. A gente precisa entender que a gente tem que tomar uma decisão com relação a andar nas obras. E a minha pergunta para você é, qual é o seu chamado? Irmão, a gente não pode fazer uma leitura, quase que uma linha de produção, se você gosta disso, é que nem o teste das 5 linguagens do amor lá, né? Então, o teu chamado é esse. Não, mas eu vou dizer para você, a tua vida te fala, querido, para o que você nasceu? A tua história, querido, te conta para você qual é o seu chamado.
Porque o Deus que quer estabelecer esse chamado, o Deus que quer revelar-se através de você e da sua vida, querido, foi Ele que te criou, foi Ele que te colocou nesse mundo. Sabia disso? Efésios 1, versículo 3, 4, 5, a palavra diz bem assim, que Ele nos formou nele antes da geração do mundo. Deixa eu dizer para você, você não veio do ventre da tua mãe, você veio dele para o ventre da sua mãe. E Deus, Ele formou você sabendo as suas características. Ele conhece essas dificuldades que você tem. Ele conhece também as habilidades que você tem, querido. Foi Ele quem colocou tudo isso dentro de você. Alguns são mais explosivos e falam, não, eu não posso ser pastor porque senão eu mato um. Outros são mais pacíficos e falam, não posso ser pastor porque senão as ovelhas vão fazer o que quiser. Mas Deus conhece você. Deus conhece o teu interior, querido. Quando você olha para você mesmo e vê essas incapacidades, você não está surpreendendo Deus. Deus conhece o teu coração, querido. Ele sabe a dificuldade que você tem em aceitar o chamado de Deus. Deus conhece até, me perdoe dizer, as máscaras que você usa, querido. Sabe esse cara que você interpreta ele para poder ser mais engraçado, mais legal, mais aceito? Deus conhece. Mas o que Deus ama é a verdadeira face que você tem. E Deus é nesse cara. Deixa eu dizer para você, eu vivi durante muito tempo usando máscara, irmão. Eu vivia no mundo, eu era o cara mais legal de todos. Todo mundo queria agitar comigo. Eu ia para balada, eu ia para noite, eu ia para um lado, eu ia para o outro. Onde eu ia, estava a roda de amigo em minha volta, querido. Onde eu ia, e era interessante, eu influenciava a vida deles, eu tocava, sabe? Eu falava para eles assim, não, cara, faça assim. Ele ia lá e fazia. Eu falava para o outro, não, faça assado, cara. Ele ia fazer também. Eu falava, cara, vai dar errado isso aí. O cara me desobedecia, dava errado. Irmão, eu era um pastor no mundo. Verdade. É verdade, irmão. Deixa eu contar uma história triste, mas cômica, mas legal para você. Teve uma vez que eu fui para uma boate, fui para um bordel. Vou falar assim que daí todo mundo entende o que eu estou falando. Fui com meus amigos. Um amigo entrou para o quarto com uma, o outro entrou com outra. E eu fui e fiquei com dó da menina. Eu sentei do lado dela e falei, tá, mas como é que é o teu nome? Tá, de onde você veio? E ela começou a contar a história para mim, de como o pai dela tinha tentado matar a mãe dela e tinha dado chute na cara dela até quebrar o nariz, tipo, quebrou um osso do rosto dela, você sabe? E ela começou a falar, né, tudo. E ela começou a contar a história dela. Irmão, você acredita que eu estava dentro do bordel chorando por causa da história da menina? É sério, gente. Quando eu falei isso para os meus amigos, eles partiram de rir. Ó, o aconselhador ali, ó. Irmão, eu era do mundo do axé, eu dançava axé. Eu dancei 1 ano e meio no Quebradeira, 2 anos no Remeleixo, e depois mais 3 anos com o Companhia de Dança Tropa, lá de São José dos Pinhais. Irmão, é impressionante a quantidade de gente que fingia ser feliz, com maquiagem, com coisa, com tudo, que sentava comigo nas cadeirinhas da Milênio, irmão, para poder desabafar. Eles não queriam falar comigo. Às vezes eu estava chateado, eu falava, cara, mas eu quero ouvir isso aqui, cara, entendeu? Mas porque, sei lá, todo mundo começou a falar um pro outro, o cara é gente fina, cara. Pô, o cara é gente fina, cara. Vai lá trocar ideia quando você vai ver. Alguns de vocês aqui, querido, foram pastores, mestres, apóstolos, evangelistas no mundo. E daí quando se converte, chega aqui e não quer entregar o teu dom para Deus. É verdade. A Bíblia diz que a criação, ela anseia ardentemente pela revelação dos filhos, querido. Dentro de você, dentro dessa pessoa, dentro dessa casca que você criou aí para poder ser mais legal, ou dentro desse lugar escondido que você está aí porque você se acha muito rejeitado, existe um valente de Deus, um guerreiro, um homem e uma mulher de Deus, restaurador, querido. Um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, que vai promover a restauração de muitos. Eu estou orando pelos travestis da avenida aqui. Só que eu acho que se eu chegar lá, eles vão pensar outra coisa. Então, querido, eu estou orando para que Deus envie pessoas certas. Vai chegar um dia que nós vamos ter que ir lá levar um café para eles, um negócio. Nós não vamos poder ficar olhando isso aqui o resto da vida, aquilo ali. Me desculpa, tá, gente?
Eu sou bem violento nas emoções, assim, então se eu me entrar já, daí eu perco o negócio. Mas eu vou dizer para vocês, aonde está essa pessoa? Está aqui no meio, está no meio de vocês. Deus já tem falado no teu coração já. Deus já tem equipado você, situações têm acontecido para que você seja equipado, porque um dia você vai ser o instrumento de Deus, que vai chegar no meio daqueles travestis e vai restaurar todos, um por um deles. Eu não sei se é mulher, eu não sei se é homem. Mas a gente tem que quebrar esses paradigmas, essas coisas, assim, sabe? Não, eu vou ser usado, vou ser um pregador. Cara, se todo mundo for pregador, quem que vai ficar na rua evangelizando? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, gente? Deus tem um chamado para você. A palavra é dura, querido, mas é para que você se apaixone por aquilo que Deus quer fazer. Quantos querem ser instrumentos de Deus? Por que na visita da casa dos idosos só vai 4 pessoas? Cadê o Jorge? O Jorge não está aqui, né? Jorge. São José. O Jorge, mais né? Umas 4 pessoas. Por que o ministério de evangelismo nessa igreja, querido, denominado na terra como no céu, só vai 7 pessoas? E sempre as mesmas 7. Eu sei, tem pessoas que às vezes nem sabem como é que faz, né, para poder. Mas eu vou dizer para você, vai chegar o tempo, querido, em que você vai ter que escolher se envolver nos ministérios para poder ser um instrumento de Deus. O grande problema está no orgulho, gente. Muitas vezes a gente quer ser só se for para ser o que está na frente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Algum tempo atrás, Deus me deu uma visão. Eu estava no meu trabalho digitando um pedido. E Deus me colocou, nossa, Deus me tirou do lugar lá e me colocou dentro de uma sala. Tinha um cara pintando um quadro. Deus falou para mim que o nome dele era Michelangelo. Eu não sei se era o mesmo. Sério, Deus falou assim, ele é o Michelangelo. Só que eu não sei se é o Michelangelo, né? Não estou falando do Tartaruga Ninja, gente, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Não, porque ela ficou assim, Michelangelo, é Michelangelo. Deus me tirou de cima da cadeira onde eu estava e me colocou na sala e estava lá o Michelangelo. Eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, né? Mas Deus me colocou lá. E Deus falou bem assim, ó. Tá vendo esse cara pintando? Diz para mim, por que ele consegue pintar tão bem? Eu falei, Deus, provavelmente ele deve ter uma mão bem habilidosa, né? Porque eu particularmente, até para escrever, tem que ter um tradutor em línguas, né, para poder. A letra de homem é terrível. Nossa, quem me conhece sabe. Então, para desenhar, eu sou horrível também. Meus amigos desenhavam o Goku, o Seiya, e eu não conseguia desenhar ninguém, eu ficava com muita raiva. Então, eu olhei para aquilo, querido, né, e eu falei assim, cara, provavelmente as mãos dele são muito habilidosas. E Deus me deu um ressalto. Ele falou assim, alguns falam que é o cérebro dele que é privilegiado. E eu falei, é verdade, Deus, o cérebro dele é privilegiado. Aí Deus pegou e falou bem assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o rim desse cara parar de funcionar agora, ele vai conseguir atingir um objetivo? Ele vai conseguir pintar? Irmão, meu irmão mais velho, ele teve uma crise de cólica renal. Quem aqui já viu alguém tendo uma crise de cólica renal? Quem aqui já teve? Eu entendo você, irmão. Alguns dizem que é bem pior que a dor do parto. Meu irmão se contorcia, gente. Ele fazia um som que parecia um porco sendo morto. Alguém já viu alguém matar porco aqui? Gente, é terrível. Meu irmão, nossa, ele... né? Aí, Deus usou, Deus falou. Eu estava atrás do homem. Estava aqui, o homem pintando o quadro, sentado no negócio, e eu atrás dele, assim, ele pintando. E Deus falou para mim, se eu parar o rim dele agora, ele consegue pintar esse quadro? Eu peguei e falei, mas nem querendo. Ele vai deitar nesse chão de dor. Deus falou para mim, ó, agora você volta lá e serve o pastor Marcelo. Porque talvez ele é a mão e você vai ser o rim. Talvez o trabalho que você vai fazer não vai ser aqui em cima do púlpito. Talvez vai ser dentro de uma sala, ou vai ser lá na rua. Não vai ser um trabalho que vai ser visto por todo mundo. E muitas vezes ninguém nem vai saber que você participou dessa obra. Talvez o pastor Marcelo vai ser a cabeça, vai pensar naquilo, entendeu? E aí o pastor Wellington vai ser quem vai executar a obra.
Ou o Wendel, que está na rua lá evangelizando, vai ser quem vai executar, entendeu? Mas quem que vai ser o pulmão? Aí só porque, né? Porque sem pulmão o corpo não perece, né? Mas ninguém quer ser o pulmão, irmão. Porque o pulmão está escondido, ninguém vê. E ninguém reconhece a obra do pulmão. Quando a Bíblia fala no corpo de Cristo, para de ficar pensando em pé e orelha, que nem está escrito ali. Pensa no que está oculto, irmão. Tem umas obras que é difícil, do intestino, por exemplo. É verdade, irmão. Irmão, deixa eu dizer para você, é verdade. A gente, irmão, o meu chamado é pastoral. A gente que está nos bastidores escutando o que tem de mais podre na vida das pessoas e resgatando ela de prisões, querido, que às vezes são nojentas, são coisas que a gente abomina, são histórias que para a gente escutar, a gente precisa muito da graça de Deus, porque eu olho para o cara assim e falo, cara, eu vou pegar você de pau agora. A gente precisa exercitar a arte de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e se compadeceu porque eram ovelhas que não tinha pastor. Meu Deus, que horas são? Até que hora que é mesmo? Tá. Então assim, existem obras que ninguém quer fazer, mas são obras que são parte do corpo, querido. Então, pelo amor de Deus, vamos se despir do orgulho, gente. Aquela praça tem que estar cheia de crente. Quantos crentes tem aqui hoje? Quem contou hoje aqui? Quem contou? Alguém contou? Quantas pessoas deu? 173? 183 pessoas na praça. Eu te garanto que a maior parte do povo que está nas casas vai sair para poder ver o que está acontecendo. Talvez você não ganhe os outros pelo evangelho, que você vai pregar com bastante eloquência. Irmão, você só estava lá. E as pessoas foram ganhas. Agora, o que dizer quando você entrar lá na casa de repouso, lá para visitar os idosos? Eu vi uma irmã que estava... Aquela irmã ali estava fazendo a pé e unha das irmãzinhas lá, né? Deixa eu dizer para você, querido, o que você vai fazer é incrível. Dar um abraço em um idoso e ouvir ele. Só que a gente perde a oportunidade, amados. Faço um apelo ao pastor Marcelo, para ele pregar sobre o galardão, para ele pregar sobre a recompensa, para ele pregar sobre o que vai acontecer quando a gente for salvo, depois que for salvo. Porque tem muito pouco conhecimento a respeito disso, gente. Outro dia eu vi um pastor falando, cara, para mim se eu passar do muro, já está bom. Do muro para dentro. Já está ótimo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, que medíocre, cara. Que medíocre. Deixa eu dizer para vocês, qual é a coisa mais importante para um crente? Opa! Seu Zé Orei. Ele não vai. A maioria vai falar salvação. Só que não é a coisa mais importante, querido. Porque a coisa mais importante é o galardão. A salvação, você já tem ela, querido. Você aceitou Jesus, você já é salvo. Uma coisa, ela só é a mais importante enquanto você não tem ela. Daí você vai perseguir ela, vai correr atrás dela até conseguir. Mas agora ela já é tua. Por que você está correndo atrás dela ainda? Você vai ficar na mediocridade. Eu tenho que preservar a minha salvação. Irmão, para de ficar preservando a tua salvação e começa a correr atrás do galardão, que você nunca vai correr o risco de perder a tua salvação. Leia um livro chamado Movido pela Eternidade, John Bevere. Bevere. Eu sou caipira, não sei falar. Movido pela Eternidade. Gente, eu chorava quando eu li aquele livro. Eu me debrucei sobre ele. Eu dei para minha filha, agora minha filha está lendo e estudando ele, porque ela se impressionou também. Ele fala sobre a questão do galardão, da recompensa. A gente às vezes não entende, querido, o quão importante é você entrar lá. A Bíblia diz que nós vamos habitar com Ele, que nós vamos caminhar pelas ruas de ouro, que nós vamos vê-lo, que Ele vai iluminar, não vai ter sol lá, Ele vai iluminar, e que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Aí eu parei pensando, que raio de lágrima que você vai ter num lugar desse, né? O pastor Francisco pregou aqui algum tempo atrás, ele falou que a lágrima vai ser daqueles que olharam para trás e vê que poderiam ter feito bem mais. Deixa eu dizer para você, se você cair, Deus me livre, acontecer alguma coisa, né? Senhor Jesus, não vai acontecer, tá, irmão? Não estou profetizando. Mas se acontecer alguma coisa com você hoje, você for parar numa cama de hospital em estado terminal, será que você não vai parar e pensar, deveria ter feito bem mais, cara, com a minha vida? Gastei tanto tempo com bobagem. Gastei tanto tempo no shopping. Gastei tanto tempo no videogame. Gastei tanto tempo no Instagram. Tanto tempo no Instagram.
A gente precisa olhar que Deus ele tem um propósito em resgatar você. Se o propósito de Deus fosse para que você visse para a igreja ser feliz, assim que você aceitasse Jesus, o cara falava, eu aceito, e plá, morri. Caía duro. Né? Se o propósito de Deus fosse salvar você, para você vir aqui ser feliz, Deus levava você com ele de uma vez. Não corria o risco de você perder. Se é que você perde, alguns acreditam que não. Mas a gente precisa entender que o propósito de Deus deixar que a gente fique aqui, é que Ele tem um plano, um trilho pelo qual nós percorremos, pelo qual nós vamos avançando, e esse trilho vai amadurecendo aquilo que nós chamamos de ministério, né? O mistério que está oculto em Deus, e o nome dele é chamado. Ele vem e ele declara para você qual é o objetivo dele restaurar você, qual é o caminho que você vai trilhar, cada um no seu dom, cada um nas suas qualidades. Eu vejo pessoas aqui, querido, que têm habilidades que são impressionantes, que eu não tenho, que o pastor Marcelo não tem. Você precisa colocar a tua habilidade a serviço do Senhor, meu querido. Você tem um chamado, existe um chamado para você. Mas como sempre, falar em chamado, querido, causa desconforto, porque a gente tira as pessoas da zona de confronto. A gente tira a pessoa da zona de conforto e ela vai ter que entregar a Deus. A gente está numa geração que gosta de receber, gosta de YouTube grátis, gosta de Instagram grátis. Jesus! É ou não é? Tudo gratuito. Cara, é grátis. Esse aqui tem que pagar, então peraí de excluir. Uma geração que não é generosa. Vamos lá, querido. Olha só o chamado de Deus. Isso aqui, ele fala para os discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão, você que é discípulo de Jesus, querido. Estou olhando bem para ver se alguém não levantou a mão. O Zermino, ele fala uma frase que eu acho bem impactante. Ele fala assim, que para você ser seguidor de Jesus não vai te custar nada, mas para você ser discípulo vai te custar tudo. E ele diz assim lá em Mateus 28, 19, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele disse que era para a gente ir e fazer discípulos. Não estou falando para você que veio aqui pela primeira vez hoje. Você tem que sair daqui que não louco, caçar gente, né? Não, existe um trilho pelo qual Deus quer transformar você. Primeiro você tem que ser, para depois fazer. Você tem que experimentar a graça de Deus que restaura a tua casa, a tua família. Você tem que experimentar o batismo do Espírito Santo que transforma a tua natureza, querido. Você tem que experimentar os dons do Espírito que levam você a fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Você precisa ser conhecedor da palavra. Você precisa ter experiências no jejum e na oração. Você precisa amadurecer o teu ministério, para aí sim poder executar ele. Não tenha pressa, você vai fazer coisas maravilhosas, grandes. Mas Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida. A igreja não é feita só de um pastor, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente se comporta igual católico. Só vem na igreja no domingo. E quem tem que orar a semana inteira é o pastor, é o padre, né? É o padre Marcelo Rossi. Meu Deus, eu ia lá. Mas é verdade, a gente se comporta às vezes igual o católico, gente. Vive a vida inteira de qualquer jeito durante a semana e no domingo vem para tomar uma benção. A gente acaba entrando num lugar de rotina, gente, que faz a gente perder o plano, perder o propósito que Deus tem para nós. Então eu queria falar com você sobre como desenvolver algumas dicas aí. Não estou dizendo que eu também sei tudo. A gente está ajudando pessoas. Mas algumas dicas aqui que eu anotei para poder te dar o direcionamento. Primeira coisa, busque o enchimento com o Espírito Santo. A palavra diz que Jesus chegou para os caras, para os discípulos, gente. Falou assim, ó, fica aqui em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Ele não sai.
de vez em quando a gente tem que segurar algumas pessoas, gente, que ele fala, não, eu vou fazer um negócio. Cara, calma, velho, calma. Fique aqui, seja cheio do Espírito Santo, até que do alto seja cheio de poder. Não estou criticando, gente, eu amo gente que a gente tem que segurar. O problema é quando você tem que empurrar, né? Eu amo, gente, estava comentando com a Suelen esses dias. Uma certa pessoa que, tipo assim, ela se não deixar, ela vai indo. A gente teve que falar, não, calma. Boa! Calma, gente, não precisa ser afoito assim, né? Vai devagar, Deus vai te levar muito longe. Quem corre muito rápido não vai muito longe, já está com a língua para fora. Quem vai no piquezinho, né? Quando vê, chegou lá. Vocês entendem? Então, assim, a gente ama pessoas que têm sede, que têm vontade mesmo. Mas, gente, tudo debaixo de uma questão de autoridade. Jesus disse, fique em Jerusalém e não saia daí até que do alto você seja revestido do poder. Não saia, gente. Se você está aqui e está num processo de transformação, fica aqui. Não fica brilhando o olho quando um certo apóstolo, um certo pastor vem em outro lugar. Você fala, não, agora eu vou para lá, que daí, cara, quando dá 3 meses, você está saindo para outro lugar de novo. E talvez tem gente que está aqui, querido, que já está na 3ª, 4ª igreja. Você não criou raiz. Você não teve relacionamento. Você não pode nem ser repreendido em algumas questões suas. Deus quer fazer você ser primeiro, para depois fazer. Amém? Segundo ponto, se submeta a uma liderança. Estamos numa geração domingueira, gente. Cumpre o seu papel de vir na igreja no domingo. Não, já fiz o meu papel, já era. A gente precisa, gente, entrar nesse lugar onde a gente tem compromisso com o Senhor. Se submeta a uma liderança, gente. Nós somos uma igreja em células, que faz a reunião nas casas, gente, onde você fica mais próximo das pessoas. Você ganha amigos dentro da célula, amigos de caminhada, de longa data, gente. Gente que vai caminhar com você e quando você não estiver bem, vai falar, não, levanta aí, cara, você consegue, você pode. Você vai ter um líder, querido, que vai ajudar você, por enquanto você ainda é imaturo, ou por enquanto você ainda não consegue aplicar a palavra na tua vida. O líder vai ouvir você, ele vai conversar com você, ele vai te dizer, cara, mas a Bíblia diz que é assim, vamos fazer assim para ver? E você vai ver a fidelidade de Deus sendo produzida dentro da sua vida. Mas quando a gente chama alguém para ser liderado, a sensação que a pessoa tem, às vezes, é, não, vão impor algo a mim. Não, querido, ninguém pode fazer nada por você. Ah, não, eu vou ser obrigado a falar. Você não é obrigado a falar nada. A Bíblia diz bem assim, analise-se o homem a si mesmo. Você tem que se analisar a si mesmo. Olha para a tua história, olha para a tua trajetória. Será que você não precisa de um líder, querido? Será que você não precisa de um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você é casado? Olha para o teu casamento. Será que você não precisa de um casal que sente com você e reproduza o evangelho na sua vida? A gente precisa, irmão, entender que a liderança é uma coisa bíblica, ela vem desde lá dos tempos de... Moisés precisou ser liderado pelo sogro dele, porque ele ia se matar lá atrás, gente. Vem olhando pela história, você vai ver, sempre o mestre tinha um discípulo, e tinha um discípulo, aí tem os discípulos que pisou no tomate, né? Mas Deus levantou outros, né? E Deus sempre foi reproduzindo através do discipulado. O discipulado é bíblico, gente. Não, mas eu quero ser discipulado só se for pelo pastor. Não, irmão. As pessoas mais simples, querido, têm a presença de Deus dentro delas, e elas podem restaurar a tua vida. Quando a gente chegou nessa casa, eu e minha esposa, a gente estava separado, gente. Aí depois nós juntamos, e separamos, e depois juntamos, separamos. A gente chegou aqui, eu cheguei aqui em final de 2008, ela já estava na metade de 2008, ela já estava já. Quando chegou ali em 2009, ali por fevereiro mais ou menos, ela falou bem assim, cara, não quero mais você, e depois dessas coisas que você fez, que eu descobri, gente do céu, fiquei desde 2009 até 2012 na igreja solteira. Eu olhava para ela e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sofri, gente, eu entrei em depressão. Mas nessa época, eu pegava meu telefone, eu lembro, eu ligava para a minha líder, naquela época, a pastora Maria. Gente, a pastora Maria é Jesus, sabia? Cara, ela é Jesus, cara. Ela é Jesus. De vez em quando ela dá uma pisadinha no tomate também. Mas ela é Jesusinho, purinho. Ela falava, vai, Tiago, fica calmo,
Calma o teu coração. Você não quer vir para cá? Venha para cá, a gente vai passar um tempo com você. Eu saía, gente, eu morava lá em São José, pegava a moto, atravessava até lá em Colombo, para o pastor André dar uma volta na quadra comigo, conversando comigo. Na verdade, ele era líder de cela, ele não era pastor, né? E ele conversava comigo ali. E ele nem é o pastor André de hoje, né, que prega aqui. Não, gente, ele estava começando aí naquela época. E conversava comigo, e acalmava meu coração, eu pegava e voltava para casa. E eu falava para ele, cara, mas eu dou tanto trabalho para vocês, né, gente? Às vezes eu acho que eu estou sendo inconveniente, eu falava. Chorando, você falava para isso. Eu falava, Tiago, um dia, você vai abençoar a vida de tantas pessoas, que a gente vai poder sentar e falar, olha só, o que Deus fez. Porque a gente mesmo não tinha capacidade de fazer ele ir tão longe. Hoje eu sou discipulador, gente, de 5 discípulos, diretos, assim. Que eu olho para a vida deles e eu falo, cara, que absurdo que Deus está fazendo. Eles têm sonho no coração deles. Eles estão na praça, eles estão no hospital, eles estão na casa de recuperação, eles estão agora na faculdade, eles estão inseridos dentro do projeto, estão participando de tudo, eles estão envolvidos em tudo. Mas é gente que chegou para mim, gente, com depressão, com angústia, quase morrendo. Casamento separado já. A gente pegou um casal que já fazia um ano que estava morando junto, mas só de amizade, né? Eram 2 sócios dentro da casa. Esse mês aqui eu pago tanto. Compra a tua parte no contrato. E hoje, gente, a gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas na vida deles. Deus quer fazer na sua vida também, gente. O pastor André foi comigo, levando comigo. Calma, Tiagão, calma, Tiagão. Eu queria meter o pé em tudo algumas horas, outras horas eu queria Deus. Até a hora que ele conseguiu me convencer. Cara, esquece ela e vai buscar Jesus. Teu problema é que você está idolatrando o teu problema. Você cria um altar para o teu problema e fica orando para ele todo dia. De vez em quando você vira para o altar de Jesus e fala, me ajuda com o problema, hein? E vira lá de novo. E eu destruí aquele altar do meu problema, irmão, renunciei à minha família, que foi a coisa mais estranha que um crente pode fazer. Em 2012 eu fui pedido em casamento. Ela estava com medo de acabar o mundo, eu acho. Meu Deus, o mundo vai acabar, o filme, né? Lembra aquela mão? Nossa, um monte de gente converteu naquela época. Verdade, irmão. Eu lembro que eu fui numa festa, cheguei na festa, os caras fumando um bag. Esconde bag, esconde bag, o Tiagão chegou, esconderam o bag. Foi pesado, pode fumar, velho. Eu já fumava antes, velho, entendeu? Não vai mudar nada na minha vida, velho. Não, mas aí, tipo assim, falei, não, velho, pode fumar. Tiraram o bag, começaram a tomar um goró e fumar. Aí algum deles virou para mim e falou assim, você viu aquele filme de 2012? Vamos lá no cinema assistir. A cena que passou lá no trailer era massa, né, velho? Aí algum deles assim, falou assim, mas só que não vai ser daquele jeito que vai acabar o mundo. A Bíblia diz que é outra coisa. Aí algum deles virou para mim e falou assim, Tiagão, como é que a Bíblia diz que vai acabar o mundo? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Que eu não conhecia a Bíblia, assim, tipo, né, não conhecia a Bíblia, né? Aí brilhou no meu coração o pastor André falando para mim, cara, a Bíblia diz que quando Jesus vai colocar você diante de reis, e é para você não se preocupar com o que você vai falar, porque Ele vai colocar na tua boca todas as palavras. Aquele dia, querido, eu fiquei falando incessantemente sobre o fim do mundo, a verdade começou pelo fim do mundo, aí depois nós foi no inferno, daí passamos pelo céu, aí falamos sobre os apóstolos, sobre salvação. Era uma sexta-feira, eu fiquei das 11 da noite até as 6 da manhã falando com eles. E eu tinha bagagem ainda, gente. Essa pregaçãozinha do Malafaia e do Luciano que eu ouvi, estava tudo no... Quando você for se colocar diante de pessoas, gente, você vai ver que impressionante que é isso, gente. Alguns aqui já experimentaram o que eu estou falando. Você não sabe de onde, gente, mas vem a palavra brota. Quando Jesus diz, de dentro de você vai fluir rios de água viva, é impressionante, gente. Aí eu tenho que tomar cuidado para não deixar a pessoa falar um pouco também, né? Porque você começa assim, nossa! Aí a pessoa sai assim, não, cara, eu quero ir na tua igreja, cara, que massa, essa questão do evangelho. E a pessoa sai e você sai assim, de onde que saiu tudo isso?
né? Você fica impressionado com o que acontece. É a ação do Espírito Santo na tua vida. Só que essas coisas, querido, você só vai poder experimentar quando você tiver um líder que te apoia e te ensina a enfrentar os teus medos. Um líder que possa revelar a você qual que é a opinião de Jesus ao teu respeito. Um líder que te ame de verdade, que faça papel de pai. Os meus discípulos, eu disse, gente, eu tenho que fazer papel de pai. Porque tem coisas que o pai de vocês não fez, que eu vou ter que fazer agora, entendeu? Porque senão o casamento de vocês vai continuar uma desgraça do que está. Os solteiros, eu falei, cara, eu tenho que fazer papel de pai, cara, porque se eu não fizer papel de pai, se eu não der o limite que vocês precisam, vocês não vão conseguir chegar no objetivo. E a gente promoveu a restauração de bastante gente já, gente. A gente está fazendo as contas esses dias, se não me engano, é 9 casais, né? 9 ou 11 casais? Agora não lembro. Não, na outra vez que eu ministrei, 9 casais, gente, que estava separado e a gente falou, não, pode parar. Oi? Chegou sua mulher, mas meu marido você não sabe. Aquela história, o Hélio deve ter ouvido essa história. É que você não conhece ele. É que você não me conhecia, figura. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você a mesma coisa que o meu pastor falou para minha mulher, tá? Nós vamos orar e ele vai passar por aquela porta. Uma vez foi uma coisa mais linda, gente. A gente estava orando junto com a moça, fazia uns 3 meses já. E ela estava praticamente separada do marido. A gente estava no meio do louvor na cela, ali, aquela unção, aquela coisa, todo mundo chorando. E de repente entra o cara assim, eu quero Jesus, eu quero. Do nada ele falou assim, todo mundo, aí a cela pegou fogo. Foi bonito de ver aquele dia. Teve um outro que a moça falou, não, mas no meu caso, ele já está com outra mulher. Eu falei, mas você é casada com ele, não é? Então, a aliança que você tem com ele, você também tem com Deus. Vocês não falaram, né? Vocês dois junto com o Senhor naquela época. É verdade. Então vamos orar? Vamos. O cara voltou para casa. Está na igreja, gente. São líderes hoje. Então Deus vai levar você a fazer coisas que você nem imaginava, mas Ele vai ter que usar um líder para isso. E essa sensação de desconforto que a gente tem, realmente, a gente não quer perder nossa liberdade, principalmente o curitibano, que não tem nem capacidade de dar um bom dia, né, cara? A gente não quer, né, alguém pitacando, né? Você precisa de um líder, querido, um líder que chegue para você e fale, e aí, está ali na Bíblia? E aí, você precisa, irmão, é verdade. Quando você aprender o que é o Evangelho do Reino, você vai amar isso. Vai falar, cara, o cara me ama. Eu fiz um propósito com os meus discípulos esses dias, e com alguns loucos aí do meio aí também, eu dei para eles esse papelzinho, para a gente ler o Novo Testamento até o final do ano. Falar o seguinte, negado, está aqui o plano, vão ler 3 ou 4 capítulos por dia ali, quando chegar em dezembro, né, 31 de dezembro, a gente termina a Bíblia. Certinho, eu consegui fazer bater, fiz as contas, quantidade de capítulo, dividi por dia, quantidade de dia, dividi, coloquei um capítulo por dia, fiz um planinho lá, coloquei na mão de cada um deles. E falei assim, gente, começando no final de ano, todo mundo começa a pensar só em festa, vocês vão parar de ler a Bíblia, eu tenho certeza disso. Então, eu vou dar um planinho aqui, e a gente vai fazer o fervo lá no grupo. Leia o meu do dia, leia o meu do dia. E quando chegar na sexta-feira, eu vou falar bem assim, segundo plano de leitura, Tiago, em dia. Daí eu vou colocar embaixo, Suelen, Endel, Grace, e cada um vai ter que colocar o seu em dia lá. Ô, Tiago, mas você está forçando desse jeito. Deixa eu dizer para você, querido, se o meu filho Israel ele parar de comer, digamos que ele resolve parar de comer, eu não vou ficar olhando para ele sem comer, não. Eu vou pegar e forçar a comida na boca dele e fazer ele comer. Não, você vai ter que comer. É ou não é? Por que com o meu discípulo você é diferente? Agora, sabe o que é mais engraçado? Eles amaram. Tinha certeza que ele ia começar a fazer isso. Eles gostaram. Não, é verdade, cara. Um deles falou para mim, cara, sabe, eu me senti tão amado, velho, pelo fato de você se preocupar comigo. Esse negócio de você colocar algo para mim fazer e me cobrar, me demonstra que você não está preocupado só nos meus resultados. É no meu dia a dia que você está preocupado. Então chegou ontem e eles me mataram de orgulho. Todo mundo lá, em dia, em dia, em dia. Já estamos em Mateus capítulo 24 já. Quase um livro foi, nessa semana. E vamos continuar até o final do ano. Você precisa de uma liderança. Deixa eu dizer para você aqui, precisamos entender a necessidade de preparo. Gente, o grande problema das pessoas é que elas vêm do mundo. O cara é um vendedor. O cara vende tudo, o cara é habilidoso, né? O cara, ele pensa assim, não, é só trocar a questão das vendas pelo evangelho, né? Consigo convencer qualquer um que o evangelho é bom. Não faz questão de habilidade, querido.
Não tem a ver com habilidade. Um professor de história que dá aula bem, não vai conseguir dar aula da Bíblia, quer dizer, vai conseguir sim ensinar algo bom aqui, mas não tem nada a ver com isso. O preparo, querido, é nos pés do Senhor. O preparo no discipulado, na oração, no jejum. Situações difíceis vão moldar o nosso caráter. Gente, quanta situação difícil. Você pergunta para esses líderes que estão aqui. Às vezes as pessoas pensam, vamos aceitar Jesus, e daí nossa vida vai virar 1000 maravilhas. Não é bem assim não, irmão. Ainda mais quando você vem aqui na frente e levanta a mão, me usa Deus, me usa Deus, é? Ele vai fazer você passar por um processo, irmão, que vai transformar você num cara valente de verdade. Tem um discípulo meu que ele fala bem assim, cara, eu nem lembro mais o que eu fazia no domingo, velho. Ele fala, cara, não sei o que eu fazia, cara, minha vida era uma vida sem rumo nenhum. Então, processos, situações que ele passou, hoje, pela graça de Deus, ele levou a palavra a primeira vez na célula, gente. Ele levou melhor que eu. O povo tudo estava chorando lá, tinha cura interior naquela célula. Deus estava restaurando o coração das pessoas. Eu olhei e falei, nossa, menino, estava escondido nas malhadas. Situações difíceis moldam o nosso caráter. Deus chamou você para você ter fé, querido, e a fé vai além da situação. A fé, ela brota de dentro para fora. E quando aquilo que vem de fora para dentro tenta governar você, você não pode se permitir ser governado. Não deixe que a opinião dos outros atrapalhe você, não deixe que a opinião dos seus familiares atrapalhe você, e não deixe até que a tua opinião atrapalhe você de vez em quando. Aceita o que Deus tem para você, que você vai ser grande, poderoso. Deus vai fazer você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer completa diferença nessa terra, querido. Convivência com pessoas diferentes vão moldar o nosso caráter. Eu não vou na célula porque só tem gente chata lá. Não gosto de ir na igreja porque daí os irmãos já vêm querendo... Irmão, convivência com pessoas chatas vão edificar você. Convivência com pessoas diferentes. Deixa eu dizer para vocês um testemunho breve meu aqui assim. Desde o começo, de quando esse menino veio para a igreja, eu queria ser amigo dele. O Rodrigo. Só que ele é muito diferente de mim, irmão. Eu olho para ele, eu me sinto Megamente e ele é o Metroman. O cabelinho lambido dele. Ele é intelectual, sabe? Tipo, né? Tô dando as qualidades, tá, irmão? Não estou criticando, não. Intelectual, estudioso da palavra, né? Teólogo. Você é teólogo ou não? Você estudou teologia, né? Então ele tem sempre um fundamento, tal. Irmão, eu olhava assim para ele e falava, cara, mas é muito distante de eu conseguir ter uma amizade com ele. Pela graça de Deus, gente, a gente foi cair no mesmo GD agora. Eu estou me fartando de conversar com ele, querido. Eu descobri que ele ama contabilidade, estou estudando contabilidade, ele é formado. e a gente tem algo em comum. E daí eu olho para ele assim, nossa, que massa, velho. Gente, ele ama rock, eu detesto rock. Deixa eu tomar uma aguinha, né? É nóis. E essas diferenças faziam eu me sentir inferior a ele, entendeu? Mas a convivência com diferenças me fez edificar. Gente, eu aproximei dele, né? E ele tem uma linha de pensamento diferente da minha. Não vou entrar nessa questão do calvinismo e arminianismo. Mas, gente, sentar com ele e conversar, para mim foi edificante. Eu entendi todas as coisas por um ponto de vista diferente. E essas são situações que às vezes a gente fica evitando. Você fala, não me dou com tal pessoa, não vou lá. Você está perdendo a oportunidade de ver um ponto de vista diferente. Quantas pessoas, gente, que durante muito tempo... Porque eu sou um cara assim que eu cumprimento todo mundo. Quem conhece eu aqui na igreja sabe, eu vou, né? Às vezes a pessoa nem gosta de mim, estou queimando a cara lá, mas estou lá. O pastor Marcelo sabe. O Thiago está lá abraçando o cara não gosta dele. Mas eu vou, irmão. Eu tenho que fazer o meu papel, entendeu? Eu tenho que construir ponte, não muro. A gente tem que construir alianças, irmão. Eu sentei com os meninos aqui, ó, o pastor Marcelo e o pastor Wellington. A gente foi na casa deles
fazer uma reunião lá. Não, vamos pedir yakisoba. Eu falei, nunca vi esse negócio aí, cara. É bom. É maravilhoso. Cara, você vai ficar de cara. Vou trazer até uns pauzinhos pra você comer com... O que é o nome? Hashi. Falei, cara, pede um frango no balde ali, tá valendo já, né? Eu sou meio que, né? Não, vamos pedir. Quando eu fui comer o bagulho, era doce, irmão. Eles olharam pra mim. Eu falei, não, gente, mas eu como, fica tranquilo. Mas é que não vou fazer questão, entendeu? Aí eles ficaram super frustrados comigo, entendeu? Estraguei o negócio. Mas conviver com diferença, gente. O meu pastor é completamente diferente de mim. Ele pensa completamente diferente de mim. E faz parte conviver com a diferença. Eu amo a liberdade que ele deu para mim de falar, cara, sempre fale a verdade. Independentemente que você acha que você vai me ofender, que vai contra o meu pensamento, talvez eu precise ter um ponto de vista diferente. Tenha liberdade de chegar para mim. Ele me deu liberdade. E eu usei isso, irmão. Falei, quando eu não concordei. Isso me edificou. Conviver com pessoas diferentes traz edificação. Amém? Às vezes você não gosta de abraço, daí chega perto de mim, eu fico abraçando todo mundo. Não fica com raiva de mim. É o meu jeito de demonstrar amor. Às vezes você é um cara muito quieto, daí vem um cara que fala demais, você não quer falar com o cara. Gente, se aproxima. Agora o fato é que uma casa, a Bíblia diz assim, que pela igreja Deus vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus para os principados, as potestades. Então assim, a multiforme, a sabedoria que é de muitas formas. Eu vou lá, faço e dá certo. Aí quando vai o Wendel lá, ele faz diferente, dá certo também. Não tem uma receita de bolo, não, gente, todo mundo fazer assim vai dar certo. Não. O Espírito Santo está com a gente em todo o caminho, gente. Amém? Experimentar o que é inseguro, molda o nosso caráter. Gente, a gente vai ter que ter fé para poder ser o instrumento de Deus, para poder cumprir o nosso chamado. Muitas vezes você vai fazer coisas que você está inseguro, você não tem certeza que você está pronto ainda. Exemplo disso é o meu irmão Zé, foi levar a palavra hoje lá, e no começo ele começou a dar umas derrapadas. É que nem eu, né? Eu estava lamentando porque o púlpito aqui não é fechado, os povos iam ver minhas pernas tremendo. Então, para mim subir aqui é muito inseguro. Eu estou aqui de frente para vocês, eu estou muito inseguro ainda. Mas, gente, eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está nisso comigo, entendeu? Quando eu olho para trás, eu vejo uma escada, e eu vim subindo. Eu vim subindo a escada. Quando eu olho para frente, eu não vejo nada. Mas o que eu posso imaginar é que se eu vim subindo, eu vou continuar subindo. Deus está comigo, querido. Então a gente precisa entrar nesse lugar onde a gente vai confiar no Senhor. E a última é sirva por onde passar. Gente, escolhe o que você vai fazer. Não, porque eu fui chamado para ser evangelista. Sirva na mídia. Não, porque eu fui chamado para ser um pastor, né? Então eu só vou servir quando eu for pastor. Não, cara. Vai para a equipe de trabalho, começa lá. Vai para a casa de recuperação, junto com os meninos, com o Michel, com o Eli. Vai para o Vale da Ribeira, gente, para conhecer a pobreza daquele lugar lá. Vai lá ver o que está acontecendo lá, gente. Sirva por onde você passar. Seja ombro para o teu amigo do trabalho lá, querido. Seja ombro. Por onde você passar, sirva as pessoas. Você não precisa ser um crente quadrado que vai ficar dando nos dedos de todo mundo, não. Seja um crente agradável, seja sal, gente. Não precisa entrar na piada suja. Mas também não precisa ser o cara sarna que só atrapalha tudo. Novo termo, né? É ou não é? Seja um cara agradável, seja uma pessoa agradável. Deus quer usar você na vida de pessoas. Por onde você passar, sirva. Eu estou trabalhando numa empresa há 4 anos, querido. 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em dezembro. Eu sempre testemunhei, desde quando entrei lá do Evangelho. Na minha empresa tinha 2 caras católicos, sim, católico. Só que assim, eles eram católico ali comigo. Na igreja eles não eram católicos, e nas obras também não. Toda vez que eu falava do Evangelho, você levantava aqueles 10 escudos assim, e dá-lhe pedrada em mim. Mas eu continuei testemunhando. Continuei falando. Demorou 2 anos, querido. Um deles passou por uma necessidade, daí ele sabia para quem que ele tinha que correr.
Eu conversei com ele, eu falei, cara, vou apresentar uma pessoa para você. Essa pessoa vai sentar com você, se você decidir, eu quero que ele cuide de você. Essa pessoa passou por uma perca, querido. Ele perdeu um filho, em seguida já viu uma separação. Foi difícil demais a vida dele. Mas porque a gente estava ali para ser luz, ele chegou, conheceu a minha família, nossa, ele ficou super. Ele conheceu a pessoa, o discipulador dele, e ele falou, não, é isso que eu quero. E quantos cultos ele veio chorando para mim, cara, tá doendo. Não, cara, calma, velho. Em algum tempo essa pessoa foi cheia do Espírito Santo. Deus começou a restaurar a história dela, Deus começou a mudar a história dela. Deus deu um novo sentido de vida para ela. Pasmem vocês, chegou um ponto que essa pessoa disse, cara, eu não sei o que aconteceu da gente ter perdido um filho, ou de eu ter perdido o casamento, mas eu vou dizer para você, eu estou tão feliz disso ter acontecido, porque senão eu nunca ia ter aceitado o evangelho que veio dos teus lábios, eu nunca ia ter conhecido esse Jesus tão precioso, tão lindo, tão lindo. A gente começou a cuidar de pessoas numa célula, que era eu, a Samara e a Suelen. Eu, minha filha e minha esposa. A gente ficou 4 meses, gente. Só nós. Alguns teriam desistido, mas a gente creu. 4 meses, a gente orava e fazia célula, só nós na célula. Falava, Deus, nós estamos aqui, conserta em nós o que tem que ser consertado. A gente quer cumprir o nosso chamado, a gente quer engatar o nosso chamado. Deus, nós queremos cumprir o que o Senhor tem para nós. A gente casou agora, a gente quer, né? A gente está ansioso, Deus. A gente buscava Deus, a gente queria Deus. A gente falava para as pessoas. Eu convidei todos os meus vizinhos, eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de mudar para Pinhais. Convidei todo mundo, ninguém foi. A gente continuou orando, convidando pessoas. 4 meses depois, chegou primeiro 2 adolescentes, aí no outro dia veio um só, aí no outro dia veio adolescente e mais uma jovem, aí no outro dia veio mais um, mais outro, em menos de um ano, querido, a gente estava com a casa com 40 pessoas na célula, 40 pessoas, aí eu parei e pensei assim, meu Deus, nem sabia o que Deus podia ter feito, mas o fato, querido, que a gente precisa entrar nesse lugar onde nós tomamos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando você aprender a amar o que Deus quer fazer, Deus vai satisfazer os seus desejos. É isso que diz lá em Salmo 37. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.